pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que vocês estejam dispostos a assistir esse vídeo. Eu desejo que a mensagem entre e ajude em alguma coisa, que é o nosso propósito, né? O meu nome é Lúcio Xavier, eu sou um dos trabalhadores da casa do Centro Sinal Verde Santo Agostinho e vim hoje aqui falar para vocês sobre um tema que muitas vezes passa na nossa cabeça, né? Nesse tempo agora de quarentena, pandemia, algumas pessoas ficando doentes, umas se recuperam, outras não, e o mundo parece que está de ponta cabeça, né? Mas o tema que eu escolhi para falar é por que comigo, Deus? Né? Quem sabe a gente consiga responder essa pergunta de uma forma positiva e a gente consiga entender o propósito das coisas. Eu queria convidar todo mundo para fazer uma oração antes da gente começar, que ilumine a nossa interpretação desse texto, desse bate-papo, que tem realmente essa função aí de dividir um pouco da leitura que eu fiz com vocês e ganhar experiência, maturidade espiritual na interpretação. Convido a todos a buscarem uma posição confortável e vamos fazer uma oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Então, pessoal, o tema, como eu adiantei, né? Por que comigo, Deus? Muitas vezes a gente se pega em situações e tenta buscar uma explicação de por que isso está acontecendo, né? Quais são as provas, o que querem comigo? Por que comigo? Por que não com outra pessoa? Na verdade, as provas, elas são uma oportunidade, né? No mundo espírita, da forma com que a leitura que eu fiz e que ia dividir com vocês, é mais ou menos assim, pensando que é muito trabalhoso para Deus fazer com que nós vejamos a nós mesmos, né? Ele nos criou e colocou aqui em um mundo de provas e expiações, e por natureza, normalmente a gente está cheio de orgulho, de autoconfiança, arrogância, às vezes um certo egoísmo, pensando na gente mesmo a todo tempo, sem ajudar um próximo. Mas a intenção de Deus em ter nos colocado aqui para esse amadurecimento é que nos tornemos mansos, humildes de coração, assim como foi Jesus, né, que é o nosso maior exemplo. Então, muitas vezes, a forma com que Deus encontra da gente buscar a ser manso, a ser humilde de coração, são através dessas provas, né? A gente sabe que o mundo de provas e expiações faz parte do segmento e do dogma do Espiritismo. Então, que graça tremenda é que Deus nos conduz a situações onde recebemos esses fatos, onde recebemos esses desafios para vencer. E se a gente interpretar assim, fica até um pouco mais fácil de entender porquê das coisas. Muitas vezes, Deus envia situações ou pessoas como instrumentos dessas provações, e por isso não reconhecemos as provações como sendo de Deus. O perigo disso tudo é quando a gente permite que os nossos sentimentos assumam o controle da situação, sem esquecer que aquilo tem um propósito, que eu não posso sair da minha linha de aprendizado espiritual. Nós podemos nos sentir às vezes maltratados, incompreendidos, negligenciados, desanimados. Tem muita gente passando por depressões, desânimos e tudo isso. Até nos sentimos às vezes amargos, culpando pessoas, culpando situações, mas o problema é nosso. Por problemas nossos a gente acaba às vezes descontando em outros. Mas a intenção de Deus para nós é que nos tornemos com essas provações, que pode ser uma enfermidade, uma doença que está por vir, a Covid, uma situação financeira, uma situação indesejada com algum familiar que faz a gente sofrer junto. A intenção é que nos tornemos uma árvore frutífera, mostrando as virtudes de Cristo. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil.
mas a gente precisa aprender a reconhecer as provações como uma oportunidade para superar a nossa necessidade do amadurecimento espiritual. Eu tenho um convite para fazer para vocês sobre as 4 regras que eu interpreto que facilitam a gente a interpretar essas provações, né? As regras do encontro. Para a gente aceitar melhor essas provações, a gente precisa encontrar com a gente mesmo e a gente precisa encontrar com Deus, encontrar através do Espiritismo em algumas coisas que Ele nos deixou, através de palavras e muitas vezes através de exemplos de Jesus. Então, vamos falar das 4 regras para este reencontro. A regra número 1, deveres com as leis de Deus. A gente precisa, com isso, olhar para dentro, olhar para a nossa consciência e fazer a nossa reforma íntima. Então, o quanto eu estou aceitando as leis de Deus que vêm através de provações, de situações complicadas, de situações difíceis. Convido a vocês, olhem para dentro. O que eu preciso transformar em mim com essa dificuldade? Qual é a consciência que estou buscando dentro da minha cabeça, dentro da minha forma de ser, que eu preciso transformar? Muitas vezes a dificuldade é o sinal, você precisa transformar, você precisa mudar. E essa mudança é íntima, é de você com você mesmo. Às vezes a gente desabafa, pede ajuda para familiares e as pessoas mais próximas, mas está dentro da gente. Então a regra do encontro é através dos deveres das leis de Deus. Regra número 1. A regra número 2, se nós respeitássemos mais as leis divinas, não haveria tanta necessidade das leis humanas. Veja bem, numa passagem do capítulo 11 da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar ao próximo como a si mesmo, houve uma pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei divina? Qual é o grande mandamento? E respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, se a gente interpretar amar a Deus e amar ao próximo, a gente pode fazer aí uma comparação das leis divinas e das leis humanas, de que eu preciso entender que me amar do jeito que eu sou, com a dificuldade que eu tenho, faz parte do meu amadurecimento. Assim como a gente ama o próximo, faz parte ajudar, em querer fazer a caridade, em querer fazer o bem, que a gente vai entrar aí para a terceira regra do encontro. Mas antes da terceira regra do encontro, eu gosto de fazer uma analogia, uma comparação sobre amar ao próximo como a ti mesmo, comparando as leis humanas e as leis divinas. As leis humanas, é claro, foram feitas pelo homem. Muitas vezes aí o poder judiciário cria as leis e a gente vem e cumpre. A lei divina ela é feita por Deus, ela é natural. É uma lei que a gente é criado pelos nossos pais, pela sociedade, por todos nós, sabendo o que é bom e o que é ruim, está dentro da gente. Na lei humana, muitos ainda desrespeitam, e aí são documentos, integridade das coisas, não matarás e outras coisas mais que a gente sabe que existem, infelizmente, ainda leis humanas não sendo cumpridas. A lei divina ela é apresentada com exemplos, é a caridade verdadeira. Não existe alguém que vá te policiar a não ser a você mesmo com a lei divina. E a lei humana tem polícia para isso, tem órgãos, tem governo e tudo isso. A lei humana ela dá espaço para diferentes interpretações. A lei divina não, elas são claras, são inquestionáveis. É aquilo que a gente faz e se sente bem. É aquilo que a gente faz enquanto ninguém está vendo e a gente sabe o quanto isso tem o valor para Deus e para Jesus. Quem vigia a lei humana são os advogados e os juízes, e quem vigia a lei divina é a sua consciência, é a sua dignidade. Então, essas diferenças elas ajudam a gente a entender um pouco de por que as coisas estão acontecendo comigo. Eu preciso interpretar o que acontece
e dentro de mim qual é o meu esforço para minha mudança de fato em relação à intimidade. O que eu coloco a minha cabeça no travesseiro para dormir e penso o quanto bom eu sou, o quanto bom eu preciso ser. A terceira lei, que a gente está falando da regra do reencontro, né? A primeira, dever com as leis de Deus. A segunda, se não respeitássemos as leis divinas, se respeitássemos as leis divinas, seria mais fácil, não precisaríamos das humanas. E o terceiro é os seus próprios esforços, é o seu amor e a dignidade. Muitas vezes a gente está diante de um familiar que fala: estou passando por uma grande dificuldade financeira, por favor, reza por mim. Que legal, a gente reza por ele mesmo, mas se ele não fizer e não se abrir para a reforma íntima e entender por que está passando por aquela dificuldade, vai ser um pouquinho mais difícil, né? Tem uma passagem de Chico Xavier que diz: cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos seus próprios passos. Então você acende a sua luz e ganha o reforço do seu familiar, do seu colega, quando reza por você, quando pede interferência por você. E o quarto, regra para o reencontro, é corrigir nossos defeitos com ações de amor e caridade verdadeira. Estamos em constante evolução e para isso precisamos reconhecer nossas oportunidades de sermos melhor a cada dia, com pequenos e grandes atos. Então, fazer a caridade não é só entregar uma roupa que você não usa ou entregar uma cesta básica para alguém que está necessitando. Fazer a caridade para você mesmo. Fazer a caridade ao redor dos seus familiares e estar pronto para ajudar, independente da dificuldade que a pessoa tenha. Mas a gente tem que se ajudar primeiro. É igual aquela história do avião. Em caso de descompressão da cabine, máscaras cairão sobre você. Você tem que ajudar você mesmo antes e interpretar porquê das suas dificuldades antes de ajudar o próximo. Isso também fica aí como uma lição para a gente pensar. Então, no moral da história, né? Por que as coisas acontecem? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E o maior deles é a reforma íntima. Então, a cada dificuldade que chegue, eu interpreto, entrego para Deus e digo a Ele: estou disposto a mudar, a ser uma melhor pessoa, a ser mais cristão, a confiar mais em Jesus, porque eu preciso vencer essa batalha. Não vai falhar. Jesus te ama. Então, por que Deus comigo? Por que comigo, Deus? A resposta é simples. Ele te ama e jamais te abandonará em qualquer situação. Entrega, confia, aceita, agradece. Saiba interpretar que essa mudança é para o seu amadurecimento espiritual. Mantenha a foca, mantenha aí o foco, a fé em tudo que pode ser feito para melhorar a cada dia e ser uma melhor pessoa. Dizia Deus também numa passagem, né? Eu não decepcionarei aquele que me confiar. Então, essa palestra ela teve aí próximo de 15 minutos de duração. Eu quero deixar realmente a mensagem de que está passando por uma dificuldade, entenda, é para o seu crescimento. Agora, queira fazer em você a reforma íntima para que essa dificuldade, quando volte a passar, você confie, aumente a sua fé, aumente realmente a crença de que Deus está com você, não vai te abandonar e vai fazer de você uma pessoa melhor. Acredite, vence. Todos nós temos dificuldades. Então, seja de saúde, financeira, de trabalho, entrega, confia, faz por merecer, que as coisas saem de forma positiva. Queria agradecer muito a vocês por esta apresentação. Se gostou, pois passe para um amigo, se inscreva no canal do Centro, ative aí o sininho para receber as notificações. Todas as quinta-feiras a gente sobe através do grupo um vídeo novo e esperamos em breve poder conviver mais uma vez na nossa casa e dividir todas as vezes todos os pensamentos e todos os conhecimentos que a gente vem adquirindo. Um beijo, fica com Deus, muita paz no coração e vamos em frente.